As palavras do Papa Francisco pela paz na Síria e o convite à oração e ao jejum. Um chamado também feito pelos comentários da Igreja no Oriente Médio e pelo custódio da Terra Santa sobre a Síria. Poucas semanas após o fim da Jornada Mundial da Juventude no Rio, os jovens cristãos da Terra Santa continuam a seguir as instruções do Papa Francisco. Vão, rezem e não tenham medo. Experimentamos algumas das grandes celebrações de verão na Terra Santa, desde a dedicação do Santo Sepulcro, subindo ao Monte Tabor, junto com os cristãos locais e culminando na celebração da Assunção da Virgem Maria. Santa Ana da Probática, a tradição da Natividade da Virgem Maria em Jerusalém, está ligada ao local onde Jesus curou o paralítico, realizando seu primeiro milagre na Cidade Santa. Que o clamor pela paz se levante e que possa alcançar cada coração, e que cada um estenda seus braços e deixem-se guiar pelo desejo de paz. Este foi o apelo que o Papa Francisco fez durante o Ângelus domingo passado, sendo todo dedicado ao drama da Síria, e o chamado à oração e ao jejum pela paz na Síria, Oriente Médio e por todo o mundo. Este chamado também foi acolhido pela Terra Santa, sendo reiterado pela Assembleia dos Bispos Católicos. Possa o eco das orações pronunciadas pelos nossos lábios se erguerem, cobrindo o som dos tambores de guerra. Entre os muitos momentos de oração, a hora santa na quinta-feira à noite em memória do mistério do Getsemane. A oração de todos e até mesmo as palavras do custódio da Terra Santa foram sobre a situação vivida pela Síria. O que vediamo na Síria é atroce, é terrível. O que vemos na Síria é atroz, é terrível. As imagens falam por si mesmas, não precisam de explicações. Conhecendo o Oriente Médio é muito difícil saber quem faz o quê. Isso vale também para a Síria. Espero que, apesar de perceber que as palavras possam parecer um pouco retóricas, se retorne à razão e que imagens desse tipo não sejam mais vistas. A comunidade internacional, a comunidade política internacional deve encontrar soluções imediatas, fazendo pressões com maneiras diferentes para que tudo isso acabe. Eu não creio que existam na Síria, nesse momento, razões ou erros. Quando se usa violência, todos erram. Quando se usa a violência, não tutti torto. Fomos lá, recebemos um presente e voltamos aqui para espalhar a boa notícia em toda parte, nas nossas vidas, nos nossos grupos de jovens, em nossas paróquias e comunidades. Eles ainda têm o sorriso nos lábios, os jovens de Jerusalém que, junto com os de Ramallah e Haifa, foram à JMJ no Rio e agora se encontram, algumas semanas depois, na Paróquia Católica Latina de São Salvador. Conta-nos como o Dia Mundial foi uma oportunidade de estar com o Papa e com jovens de todo o mundo, inclusive com aqueles tão próximos e tão distantes. Havia jovens do Oriente Médio, da Jordânia, Egito, Síria, Líbano, e tivemos a oportunidade de rezar juntos, de compartilhar momentos fantásticos, de nos confessarmos, de fazermos juntos a comunhão. Isso é difícil, especialmente aqui na Terra Santa. Não é possível encontrar os jovens como nós, dos países vizinhos. Estão distantes por causa das fronteiras. A juventude é a janela através da qual o futuro entra no mundo, disse o Papa Francisco. E a responsabilidade dos jovens é a do testemunho. Também aqui, com os modos e tempos da terra de Jesus, a necessidade de redescobrir a alegria simples da fé. A Terra Santa non è facile, perché la situazione generalmente non ti permette. Aqui na Terra Santa não é fácil, porque a situação geralmente não nos permite fazer o que você faria em outros lugares. Hoje sentimos o Espírito do Senhor para sermos testemunhas nessa terra. A essere testimoni in questa terra. Talvez não nos é pedido de pegar uma Bíblia e ir pela rua a pregar, talvez não dessa forma, mas nos é pedido estarmos em oração através do modo como vivemos a vida de Jesus Cristo na Terra. A esperança do Santo Padre após a Jornada da Juventude era que houvesse rumor, e isso não foi ignorado. A nossa alegria estava em todas as ruas, no metrô, em toda parte. Muito barulho. The message of the Pope was so simple but so clear to the youth. A mensagem do Papa aos jovens foi simples, mas clara: ir, anunciar e não ter medo. Aposto que cada jovem que estava no Rio vai conservar essas palavras em sua mente e em seu coração
e levará essa mensagem na sua vida. Também o patriarca latino de Jerusalém espera que a fantástica experiência do Rio continue a dar frutos até na Terra Santa. Io vorrei che il pellegrinaggio al Brasile del Santo Padre com tanti jovens. Desejo que a peregrinação ao Brasil do Santo Padre com tantos jovens não tenha terminado com o retorno do Santo Padre a Roma. Que seja o início de um programa de vida para uma maior adesão à Igreja, à fé. Que seja um programa de início e não um programa que termina. E non un programma che finisce. Noi abbiamo finito le giornate mondiali, ma abbiamo... Terminamos a Jornada Mundial, mas começamos e, graças a Deus, temos sempre um grupo de jovens que faz enriquecer a experiência de outros grupos que existem na paróquia. E eu acho que é isso que ganhamos dessas jornadas. Que abbiamo da queste giornate. Vou te contar. Celebrações ocorridas com a dedicação do Santo Sepulcro, a festa da Transfiguração de Jesus no Monte Tabor e a festa da Assunção de Maria ao céu, que é lembrada na tumba da Virgem aos pés do Getsêmani. Atendemos a algumas das mais importantes celebrações, nas quais, mesmo durante o verão, contaram com a presença de muitos cristãos locais, bem como peregrinos que se uniram para celebrar e rezar nos locais santos entre Jerusalém e Galileia. É data importante o dia 15 de julho para a Basílica do Santo Sepulcro de Jerusalém. Nesse dia, de fato, se celebra a solene dedicação dessa igreja, o coração do cristianismo, no aniversário da inauguração da Basílica do Tempo das Cruzadas, que, em sua essência, é a que admiramos ainda hoje. O suntuoso complexo do período de Constantino, do século IV, com Anastasis, o jardim e a grande basílica com 5 naves, havia sido destruída pelo persa Khosrau II em 614. Após tentativas fracas de uma nova digna reconstrução, nos séculos sucessivos seguiram outras devastações, a mais destruidora, a de 1009, pelo califa Al-Hakim, até o tempo dos cruzados que, conquistada Jerusalém em 15 de julho de 1099, foram capazes de dar ao Santo Sepulcro todo o seu esplendor. A consagração da nova basílica, que abraçava todos os edifícios construídos em torno da Anastasis e do Calvário, ocorreu em 15 de julho de 1149, no 50º aniversário da conquista de Jerusalém. Importantes etapas da história que muitas vezes foram objeto de disputas, mas nós nos abstemos de julgamentos históricos, diz em sua homilia o custódio da Terra Santa, porque tudo o que aconteceu em torno deste lugar ao longo dos séculos, continua ele, é apenas a expressão de um único desejo, o de estar aqui, de correr até aqui para ver e tocar esse túmulo vazio. A festa da dedicação do Santo Sepulcro é uma recordação das cruzadas que deixou aqui algumas feridas. É uma oportunidade para nos lembrar que, se estamos aqui, no entanto, não devemos aos cruzados, nem aos bizantinos, mas à devoção e aos muitos mansos e humildes que, com devoção e cuidado, amaram este lugar e o preservaram. Uma celebração simples, mas ao mesmo tempo solene, com a participação de numerosos frades concelebrantes e de alguns peregrinos. Um pequeno grupo de fiéis que hoje reviveu a alegria da Páscoa, a mais privilegiada entre todas as igrejas, no dia da sua festa. Recebemos uma herança, um grande compromisso, disse ainda o padre Per Batista, continuar a preservar este lugar e a memória que esse contém. Nada menos do que a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que isso, acrescentou o custódio, seja também um compromisso de unidade, de perdão e de reconciliação. Dos cristãos locais no Monte Tabor, lugar onde Cristo se transfigurou perante os apóstolos, revive o desejo de São Pedro. Façamos 3 tendas. Esta foi a primeira reação do apóstolo que, surpreso diante do Senhor, queria ficar no monte junto com Moisés e Elias, que conversavam com Jesus. E em muitos, na noite precedente, dormiram em suas tendas, aguardando a celebração do dia 6 de agosto.
Nós acampamos aqui, dormiremos aqui até amanhã e de manhã vamos à igreja para rezar. Vamos rezar também pela situação no Oriente Médio. Juntos, vamos rezar também por isso. È tradizione dei cristiani locali. É uma tradição dos cristãos locais da Terra Santa procurar refazer nos lugares o que, segundo a tradição, aconteceram no Evangelho, refazê-lo também fisicamente. O Monte Tabor é o lugar das tendas. Então os cristãos vêm aqui 2 ou 3 dias antes, acampam, comem, fazem festa, rezam, já que a Basílica está sempre aberta, porque querem reviver aquela experiência, que é a experiência de estar com o Senhor. Assim também montar as tendas, parar aqui e rezar. Também um momento para reunir-se aqui como comunidade. Fermarsi qui, pregare e è anche un momento poi per ritrovarsi come comunità. Uma tradição que é passada de pai para filho e que resta também no coração daqueles que tiveram de partir. Quando eu era pequena, nós vínhamos aqui com a van para a missa. Eu costumava vir todos os anos nessa missa e comecei a faltar quando me mudei para o Canadá. Antes de partir, eu quis experimentar as mesmas coisas do passado. As pessoas, a igreja, tudo. Foi bom voltar e reviver tudo. Estou feliz. Para dizer a verdade, eu sou feliz. Ao vivo nas principais emissoras católicas, o custódio da Terra Santa celebrou a transfiguração do Senhor, que mais uma vez atravessa as fronteiras da Terra Santa e permite que todos possam viver esse momento com os cristãos locais e peregrinos de todo o mundo. É a festa da luce, que te recorda. É a festa da luz que nos lembra que fomos criados revestidos de luz. Devemos viver como filhos da luz, que são capazes de ver. E não apenas ver, mas ver com a luz que nós readquirimos com a ressurreição de Jesus. Sem esquecer que após a antecipação da sua glória, Jesus levou os apóstolos ao sopé do monte, entre as pessoas. O Monte Tabor é um momento extraordinário e muito bonito. Mas, como nós concluímos nossa liturgia, então devemos descer do monte e levar essa luz que vimos e experimentamos na vida do mundo. Porque a nossa missão é o mundo, é embaixo do monte. E ali devemos ir e ser transfigurados e transfigurar aquele mundo muitas vezes ferido, levando-lhe a luz de Cristo. A Assunção de Maria, a solenidade, o mistério que celebramos hoje, antecipa o que todos nós seremos, graças à ressurreição de Cristo. Se podemos venerar o sepulcro vazio da Santíssima Virgem, é graças a outro sepulcro vazio, não muito longe, que faz memória da ressurreição de Cristo. São as palavras do padre Per Batista Pizzaballa, custódio da Terra Santa, que presidiu no dia da Assunção as celebrações ligadas a esta solenidade em Jerusalém. Após as segundas vésperas, na parte da tarde, os frades e os muitos fiéis fizeram fila para venerar o sepulcro onde, segundo uma tradição transmitida pelos escritos apócrifos, foi colocado o corpo da Mãe de Deus. Na basílica que acolhe essa memória, hoje oficialmente preservada pelos greco-ortodoxos e armênios, os católicos latinos podem presidir um breve momento de oração, apenas em 15 de agosto. A missa solene da manhã, portanto, foi presidida pelo padre Pizzaballa na Basílica das Nações, que está localizado a poucos passos do sepulcro de Maria, no Getsemane. Muitos cristãos locais e peregrinos se reuniram aqui para a celebração, animada por cantos e cantores italianos, peregrinos também eles por ocasião dos 30 anos de fundação. A nossa atividade prevê não só concertos, mas muitos serviços litúrgicos desde sempre. É realmente uma emoção particular cantar nesses lugares. No entanto, é difícil descrever o que sentimos. É muito difícil para mim descrever o que eu consigo comunicar aos cantores, o que eu sinto, o que eles respondem. Mas é uma experiência extraordinária. Um dia em que se rezou muito pelos povos do Oriente Médio, sempre mais duramente provados. Uma intenção confiada à intercessão da Virgem Maria, junto com aquelas, grandes ou pequenas, de todas as pessoas que aqui se reuniram e que se inclinaram para beijar o seu sepulcro vazio.
Para mim é uma experiência muito bonita também de estar aqui hoje, precisamente nesse dia. É um momento para colocar toda a minha vida nas mãos de Maria, precisamente como ela disse o seu sim a Deus. É uma oportunidade de repetir este sim na vida de todos os dias. Ripetere questo sì nella vita di ogni giorno. Entrando pela Porta dos Leões, na cidade velha de Jerusalém, no quarteirão muçulmano, para o lado direito, não muito distante se encontra um local silencioso e discreto que abriga a igreja de Santa Ana. O santuário abriga a piscina probática de Betesda, onde Jesus operou seu primeiro milagre em Jerusalém, curando um paralítico, sendo também a casa de Joaquim e Ana o local que, segundo a tradição, o nascimento da Virgem Maria e a sua Imaculada Conceição são celebrados. Embora o santuário foi doado à França depois da Guerra de Crimeia e hoje é custodiado pelos padres brancos, os franciscanos continuam a celebrar ali o nascimento da Virgem Maria e sua concepção imaculada. Durante a ocupação muçulmana, apesar das dificuldades, os franciscanos foram autorizados a rezar de tempos em tempos na cripta da Basílica, cujo acesso hoje se dá através de 2 naves laterais. Desde 1600, os freis obtiveram um decreto oficial, uma permissão assinada para a celebração de 2 importantes feriados marianos ali. A igreja de Santana é o exemplo esplêndido e bem preservado de um monumento em forma de cruz. Está situada no mesmo local onde havia uma igreja bizantina, destruída durante a invasão persa em 614. Construída no ano 1140 pelos cruzados, a basílica foi transformada em uma escola corânica em 1192 e permanecendo como propriedade muçulmana até 1856, quando o sultão turco Abdülmecid deu de presente a propriedade para a França. Não muito distante da basílica há uma importante escavação das piscinas de Betesda, local da cura do paralítico por Jesus em um dia de sábado. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existe uma piscina rodeada por 5 corredores cobertos. Em hebraico, a piscina chamava-se Betesda. Muitos doentes ficavam aí deitados. Eram cegos, coxos e paralíticos, esperando que a água se movesse. Aí ficava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e ficou sabendo que estava doente havia muito tempo. Então lhe perguntou: "Você quer ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água está se movendo. Quando vou chegando, outro já entrou na minha frente." Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Era um dia de sábado. As piscinas onde São João narra o milagre do paralítico, desde a antiguidade têm dado o nome da igreja, chamada Santana da Probática. Peregrinos, desde o V século, visitaram a igreja do paralítico e de Santa Maria, onde ela nasceu. Até mesmo a mais antiga testemunha, que fala sobre o nascimento de Maria em Jerusalém, data do proto-evangelho de São Tiago, provavelmente no II século. We are here to tell you about the Holy Land, to raise awareness and visibility of the Mother Church of Jerusalem, local Christians, and holy places. We are here to tell so many forgotten stories of daily efforts, courage, and faith. We are here to promote hope in the land of God. Support those who give a voice to custody of the Holy Land's work.